Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 149. Próxima quarta, vamos encerrar o livro de Salmos que nós estudamos ao longo desses mais de 4 anos, salmo por salmo. Vamos ver se até semana que vem eu consigo organizar essa playlist lá, para você depois acompanhar a leitura, o estudo da palavra do Senhor ao longo desses 4 anos no livro de Salmos. Salmo 149, hoje nós temos o desafio de neste salmo, entender a importância do louvor na batalha espiritual. Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela Tua palavra, por nos reunirmos aqui mais uma vez em Teu nome, e assim, ó Deus, buscarmos a Tua santa presença. Obrigado, ó Deus, por cada vida, cada família aqui representada, que nesta hora, ó Deus, possamos ter nossas mentes e corações para ouvir e ter entendimento da Tua palavra. E que nesta noite o Senhor possa fortalecer cada vida, cada coração, segundo o Teu bom propósito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Este salmo, como nós já vimos, é a última sequência do livro de Salmos, que inicia-se com a expressão aleluia. E ele está ligado justamente a um período do exílio babilônico. Esses salmos, então, eles não são salmos específicos de Davi, são salmos escritos pelo povo de Israel, em que eles entoavam louvores a Deus nesse período que eles estão saindo da Babilônia e retornando para a sua nação antiga, aonde eles têm um propósito: restaurar a sua nação. Eles querem restaurar sua nação, querem restaurar Jerusalém, e eles querem, com isso, afirmar que eles são o povo escolhido de Deus. Este salmo, então, nos traz 2 dimensões. A primeira dimensão, esse salmo nos traz, então, a ideia, um cântico novo, um novo tempo Deus irá nos dar. Aí ele diz isso logo no início: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Então nós estamos vendo que o salmista está nos mostrando essa esperança. O Senhor está nos dando um tempo novo, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade, então vamos entoar um cântico novo. Mas o texto também nos diz que eles precisam estar preparados. No verso 6, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. Então ele nos diz então que nós precisamos o quê? Estarmos preparados. Ao mesmo tempo que é um novo tempo, precisamos estar preparados. E o preparo, ele diz que nós devemos então tomar posse da espada da justiça.
Nós precisamos entender nesta noite, nós vamos entrar em batalhas espirituais em nossas vidas. O Senhor quer nos dar um tempo novo. Como nós vamos vencer as batalhas que enfrentarmos? Aí vem a importância do Salmo 149, que nos diz categoricamente: nossos lábios estejam os altos louvores a Deus. O que tem estado nos seus lábios? Queridos irmãos, Tiago, na sua carta, ele nos diz que devemos ter uma sentinela em nossos lábios, porque a língua é algo feroz, é um membro que pode destruir, e nós sabemos que uma palavra desferida não tem volta. Por isso é melhor aprendermos a louvar a Deus e refrear os nossos lábios. Ele está dizendo então que essa espada, e nós olhamos para o autor de Hebreus 4:12, ele nos diz que a espada de Deus, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, que ela está ao ponto de dividir a alma do espírito. Então uma palavra bem colocada, ela é capaz de trazer salvação e redenção a uma alma, mas uma palavra mal colocada, ela é capaz de destruir uma família. Querido irmão e querida irmã, nesta noite nós somos desafiados a olhar para a palavra de Deus e perceber como está a nossa vida, como que está o nosso louvor, como que nós estamos aplicando a palavra de Deus. Charles Spurgeon, ele falava que o louvor e a verdade caminham juntas. A boca que adora também precisa defender a justiça. Amém? A boca que adora precisa também ser justa. Seus lábios têm sido justos, os teus lábios têm sido justos, os teus lábios têm proferido palavras de edificação, promovem comunhão, promovem redenção à vida das pessoas, produz esperança. O Salmo 149 está nos desafiando a isso. O Salmo 149 está nos dizendo: Deus está preparando um novo tempo, para cânticos novos, para experiências novas com eles, mas também está nos dizendo também que nós precisamos manejar bem aquilo que Deus está nos dando, que é a nossa boca, que é a nossa língua, que nós precisamos aprender a louvar a Deus de uma maneira que seja para produzir glória e honra ao nosso Deus. Vamos tirar 4 lições para nós nesta noite a partir do Salmo 149. A primeira delas: o discípulo vive um novo cântico diante de Deus. O cântico novo aqui representa uma experiência de renovação espiritual. Amém? Amém, irmãos? O cristão, ele não é um museu de histórias passadas. O cristão, ele precisa ser um jornal de experiências novas com Deus. Amém? Por isso que nós precisamos cantar cânticos novos. Nós precisamos defender a tradição, cantar os hinos antigos, sim, mas precisamos ter experiências novas que contem a nossa experiência hoje, a nossa experiência com Deus. Querido irmão, você precisa aprender a ter experiências novas todos os dias com o Senhor. Você precisa treinar a sua mente a enxergar aquilo que Deus está fazendo no dia de hoje. Muitos crentes estão com uma fé fraca e vazia, porque não sustentam a sua fé em Deus, não sustentam a sua experiência com o Senhor. O coração renovado nunca oferece a Deus um louvor velho e sem vida, mas ao contrário, um coração renovado, ele é capaz de oferecer até um louvor antigo, velho, mas cheio de renovação espiritual. Eu creio muito nessa palavra, amém, irmãos? Por isso que louvar a Deus, você não pode ter a atitude de cantar de qualquer jeito, você tem que cantar com alegria, você tem que ter uma postura de fé, porque quando você está louvando a Deus, você está levando essa palavra de fé para a sua vida, você está levando essa palavra de fé para a transformação da sua realidade, da sua experiência. Nós temos o ditado popular: quem canta seus males espanta, mas quem louva a Deus, protege a sua casa, protege a sua vida, blinda a sua mente, blinda o seu coração, amém, irmãos? É importante que você saiba cantar, é importante que você saiba louvar a Deus.
no discipulado com Cristo Jesus, Ele nos chama a uma adoração viva, a uma adoração renovada, a uma adoração sincera. Você precisa buscar isso todos os dias. Você precisa buscar isso no teu quarto secreto. Você precisa buscar isso diante de Deus. Você precisa buscar a sua comunhão diária com Deus e fundamentar a sua vida no Senhor. Amém, irmãos? Nós não precisamos de novidades espirituais, coisas novas. Eu me lembro alguns anos atrás que teve a onda do dente de ouro. Depois teve a onda do graveto que brilhava. Depois teve a onda do blazer que passava. Depois teve a onda do sopro do Espírito. Depois teve a onda do canto dos pássaros. O crente não precisa de ondas. O crente precisa de uma profunda experiência com Deus no seu quarto secreto. Amém, irmãos? Amém? Sentir a presença de Deus dentro da igreja, amém, que você sinta. Nós nos preparamos para isso. O louvor, a oração. Eu cheguei aqui hoje, passei por aqui, orei e pedi para Deus abençoar, trazer pessoas para serem abençoadas. Eu orei e pedi para que o Senhor trouxesse palavra de ânimo, renovação a cada coração. Nós preparamos esse ambiente para isso. Quando nós fomos construir aqui, nós fizemos um culto e nós declaramos que aqui seria um local de Betesda, um local de milagre do Senhor. E aqui muitas pessoas foram curadas, têm sido curadas, e muitas outras pessoas, multidões serão curadas ainda neste local. Eu creio nisso. Essa é a nossa palavra, é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós vivemos para Cristo Jesus, porque Deus tem nos dado essas experiências. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso só vai ser teatro se eu não me acordar todos os dias como eu acordo, às 5 horas, 4:30 da manhã, e for e ler a Bíblia, e sentir o toque do Espírito, eu e a Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa muito especial para você nesta noite. O culto pode ser só mais um culto na sua vida, mas não é para ser. A sua experiência com Deus pode ser só mais um encontro com Deus nessa noite, mas não é para ser. Precisa ser um encontro de uma transformação. Deus quer te dar um novo cântico, Ele quer te dar uma nova experiência, uma experiência profunda você com Deus. Deus quer abalar suas estruturas, Deus quer ressignificar o seu passado, Deus quer te mostrar que Ele é um Deus poderoso e maravilhoso. O povo de Israel está saindo de um período de escravidão porque eles viraram as costas para Deus. Olha o perigo, porque eles deixaram isso para que as pessoas vivessem e não quiseram viver. O profeta Jeremias se levantou nesse período e ele falava que Deus queria transformar o coração de pedra deles em um coração de carne. Deus quer te dar um coração de carne, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer fazer isso todos os dias em nós. Ele quer renovar a nossa fé. Agora deixa eu te contar. Se você não tem o seu tempo a sós com Deus, e se você não torna esse tempo seu a sós com Deus, um tempo significativo e profundo, de você ter uma experiência com Deus, de ser abalado ali na sua experiência com Deus, você vir na igreja, vai gerar monotonia. Uma pessoa parou de frequentar a nossa igreja, uns 10 anos, aí veio um dia, aí falou: nossa, pastor, o culto é sempre o mesmo, né? Há 10 anos. Eu falei: irmã, o culto nunca é o mesmo. O culto é sempre novo para aqueles que buscam a Cristo Jesus com sinceridade. Amém, irmãos? Se você vir aqui como religião, vai ser sempre a mesma coisa. Agora, se você lá na sua casa, você busca a Deus com sinceridade, e você antes de sair, vir para aqui para a igreja e orar, fazer aquela oração: Senhor, que hoje seja um dia de milagres, amém? Um dia de milagre na minha vida, amém? Um dia de milagre na vida dos meus irmãos,
aí Deus vai operar milagres. O culto não é para ser o mesmo. O que torna o culto diferente não vai ser o pregador, não vai ser os cantores, não vão ser as orações, vai ser você, a sua busca com Deus na sua casa. Quando você tiver um culto especial com o Senhor, Deus vai te trazer aqui para você trazer algo especial para Ele, amém? É isso que é o culto do Senhor. Segunda experiência, princípio que nós podemos tirar aqui: o povo de Deus encontra alegria no seu Criador. Verso 2: que Israel se alegre no seu Criador, exultem o seu Rei, os filhos de Sião. A alegria cristã não nasce das circunstâncias, mas nasce de um relacionamento profundo com Deus. Martinho Lutero, ele afirma: a verdadeira alegria não vem do mundo, mas do fato de nós pertencermos ao Senhor. O verdadeiro discipulado nos ensina que a fonte da alegria está em Deus, irmãos. Quem tem Deus é alegre, é feliz, amém? Se está faltando alegria na tua vida, está faltando é Deus, está faltando é Jesus, está faltando é Espírito Santo. Porque quando você entende que você tem Cristo Jesus, você entende que Ele pagou o preço, que os seus pecados foram perdoados, que a dívida foi paga, e que você tem o privilégio de buscar a Ele, Ele vai te enchendo com o Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema, queridos irmãos? Nós não queremos ser cheios do Espírito. A gente quer resolver as coisas na nossa carne, na nossa força. A gente não quer agir no Espírito, no amor, na paz, na alegria, na bondade, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, na fidelidade. A gente não quer resolver as coisas assim. A gente quer resolver as coisas na nossa carne. A gente acha que existe alguma outra alternativa de felicidade. Não há. Não há. O caminho da felicidade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Coloca a mão no teu peito e declara isso agora. A minha felicidade, a minha alegria é Jesus Cristo. Vem morar no meu coração, Jesus. Toma o meu coração, Jesus. Controla o meu coração, a minha vida. O povo se alegra no seu Criador. Se alegra em Deus, amém, irmãos? Se alegre em Deus, não nas circunstâncias. Se alegre no Senhor. Terceiro, Deus se agrada do seu povo e exalta os humildes. Verso 4: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Deus não procura grandeza humana, não. Deus não está procurando os melhores cantores, os melhores louvores. Deus não está tentando encontrar as pessoas belas e formosas. Não, Deus não está procurando isso. Sabe o que Deus está procurando? Corações humildes, rendidos, que se rendem a Ele. Sabe qual é a maior formosura que Deus está atrás? Na minha vida e na sua vida? Humildade. Fala comigo. Humildade. Humildade. Essa é a maior beleza que nós podemos oferecer a Deus. Vocês se lembram que Jesus estava na sinagoga? Os fariseus vieram depositar, mas veio uma senhorinha com uma moedinha, que hoje seria a moedinha de 5 centavos. Vocês se lembram da moedinha de 5 centavos, que era de cobre? Ela veio e ela entregou a sua moedinha e voltou. E Jesus fala: de todos que doaram aqui hoje, a que deu a maior oferta foi aquela senhora. Por quê? No coração dela, Jesus achou humildade, rendição,
se dobrou aos pés de Cristo Jesus. A verdadeira honra vem do Senhor. Pare de querer viver nessa sociedade de aplausos, de curtidas. Para com isso e busque a Deus. Busque a Deus na sua sinceridade com o Senhor. Busque o Senhor, querido. Faz isso com fé. Busque a Deus na tua sinceridade. Abre o teu coração, se desnuda, tira todas as suas máscaras e coloca-se diante do Senhor e veja o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Ele é capaz de transformar a tua história. Ele é capaz de transformar, te libertar deste mundo vil e vazio e te encher da alegria do céu e da experiência, da esperança do nosso Deus. Amém? Amém, irmãos? Por último, o louvor é uma arma. Fala comigo, o louvor é uma arma. Verso 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. O povo de Deus o louva, e quando nós louvamos a Deus, o Senhor firma e fixa a vontade e a verdade dele em nossas vidas. O crente luta melhor quando primeiro ele aprende a adorar a Deus. Alguns anos atrás, fazia parte de uma equipe de pastores lá em São Paulo, e uma irmã, que ela era mãe de santo, começou a frequentar a igreja. E um dia ela ficou endemoniada na igreja. Aquela igreja era todas de bancos assim, 10 fileiras de banco. Aquela irmã estava sentada no último banco, ela deu um chute e juntou todos os outros bancos lá na frente. Aquela noite a gente deu para ver quem que é crente e quem que não é. Um monte de gente levantou e foi para o outro lado, morrendo de medo. O único que foi lá do lado da irmã fui eu. Aí eu chamei um irmão lá, falei, vem cá, irmão. Não, nunca mexi com isso não, pastor. Eu falei, não precisa mexer, não precisa, não, irmão, fica tranquilo. Aí chamei um outro irmão lá, vem cá, irmão, fica aqui. Eu cheguei perto da irmã, eu falei, está amarrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você não vai fazer bagunça aqui nessa noite. O pastor parou de pregar, aí o outro pastor, vamos orar. Aí eu falei, agora você vai se levantar e nós vamos sair. Aí nós saímos com aqueles 2 irmãos, e nós fomos para uma sala, e lá, com as mãozinhas para trás, falando um monte de besteira, eu falei assim, você não veio aqui para falar, você veio aqui para ouvir, que essa vida é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Aí ele falou, eu não vou sair. Aí eu falei, então vamos começar a cantar. Aí os 2 irmãos assim, desafinados, mais do que porta enferrujada. Aí eu falei, canta comigo. Vamos tentar, pastor, vamos tentar. Estava tremendo, 2 baita cavalão, tremendo igual vara verde. Eu comecei, caia por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora. E esse demônio começou a gritar, os inimigos de Deus. E ele começou a gritar, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica.
Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Aí eu falei, irmã, vou falar um nome qualquer, irmã Maria, louva comigo. Aí ela levantou as mãos para o céu. Caiam por terra agora. E nós começamos a louvar. E a gente começou a cantar, e diz que lá em cima, o pessoal disse que estava ouvindo um coral de anjos cantando, e a igreja começou a cantar, e todo mundo começou a cantar. Aí eu falei, a irmã já está bem? Ela falou, eu estou bem, pastor, eu estou bem. O que aconteceu, pastor? Eu falei, não aconteceu nada não, minha irmã. O que aconteceu, você precisa resolver hoje, entrega a sua vida para Jesus. Aí ela falou, é o que eu mais quero. Aí eu falei, então confessa, fala agora, Jesus, vem morar no meu coração, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, Jesus me liberta, Jesus me cura, Espírito Santo de Deus, vem morar em mim. Aquela irmã subiu, os irmãos estavam tudo de olho arregaladas. Eu falei, pastor, ela acabou de entregar a vida para Jesus, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, e levantamos uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Por que eu estou contando essa experiência para vocês, irmãos? Eu poderia contar a experiência que a gente teve lá na T63, né, irmã Marisa? Com essa mesma canção. Eu poderia contar da experiência que eu tive na praia, lá em Caraguatatuba, com um grupo de amigos, que nós vimos um monte de gente ali fazendo macumba, e nós começamos a cantar, e aquela roda de 12 pessoas, todas elas se converteram e se renderam diante de Cristo Jesus, porque o louvor é poderoso, amém, irmãos? Fala comigo, o louvor é poderoso. Fala com fé agora, o louvor é poderoso. O louvor é poderoso, meus irmãos. Ele quebra cadeias, o inimigo não suporta. Está tendo confusão na tua casa? Começa a louvar, coloca louvor na sua casa, aprenda a cantar. Eu não sei cantar, eu também não, eu sou desafinado, igual porta enferrujada, mas não importa, porque Deus quer ver a sinceridade do nosso coração, amém, irmãos? O louvor é uma arma poderosa. Está havendo confusão, espírito de confusão, comece a louvar, comece a adorar, adore o Senhor, louve ao Senhor, confia no Senhor, e quanto mais você adorar, mais vai fortalecer a sua fé, e quanto mais você adorar, mais o teu coração vai estar próximo de Deus. Quanto mais você adorar, mais o inimigo vai fugir da sua casa, da sua família, e você vai ter discernimento espiritual, e vai viver de fidelidade com o Senhor. Nessa noite a gente aprende com o Salmo 149, que nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores a Deus, e que o louvor é uma arma de combate espiritual, e que nós devemos louvar a Deus, e que o crente maduro, o discípulo maduro, ele sempre está louvando a Deus. É melhor louvar do que usar a nossa boca para coisas malditas. Louve a Deus. O crente verdadeiro, maduro, ele tem a sua alegria em Deus. Deus sempre vai nos preencher com a alegria dele. Nós começamos a entender que a nossa vida é melhor sermos humildes, como foi humilde o nosso Mestre Jesus Cristo. E aprendemos nesta noite que o louvor é uma força espiritual poderosa. Não deixe o louvor nessas 4 paredes. Leve no seu coração, na sua mente e com seus lábios. Leve o louvor por onde você for. O Senhor vai nos usar para transformação, libertação e transformação de muitas vidas. Vamos ficar em pé e vamos pedir que Deus nos dê o perfeito louvor em nossos corações
e em nossos lábios. Feche os teus olhos e ora ao Senhor nesta noite. Peça a Deus que Ele te use na força e no poder do Santo Espírito dEle. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos colocar, ó Deus, nesta hora, nossas vidas em Tuas mãos. E que as lições que aprendemos nesta noite no Salmo 149, venha nos fortalecer, venha nos dirigir, venha, ó Deus, nos conduzir à Tua vontade, ao Teu querer. Que nada, ó Deus, possa impedir nossas vidas de oferecer o perfeito louvor ao Senhor. Toma, ó Deus, nesta hora, cada lar, cada família aqui representada. Toma, ó Deus, aqueles que estão acompanhando esta palavra, que também, ó Deus, o Senhor tome cada lar. O Senhor derrame a Tua graça, a Tua paz em cada lar. O Senhor fortaleça cada coração na Tua palavra e no Teu querer. Assim que nós oramos e rogamos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.